Eu discordo do Alexandre nessa conclusão, porque a questão não me parece ser o encontro entre os chefes de poder, mas o encontro por um pacto, que é um pacto de natureza política, que poderia reunir, portanto, os políticos, o presidente da República e o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O Dias Toffoli preside o Supremo Tribunal Federal, que tem uma função fundamental, que cumpre mal, que é o de guardião da Constituição Federal, de maneira impessoal e não política, certamente não de modo político partidário. No entanto, a ideia desse pacto, desse encontro político, foi do próprio Dias Toffoli, ainda no começo do ano ou no final do ano passado, que dá vazão à crítica recorrente mais importante que acho fazemos aqui, a do Supremo como um agente político, essencialmente legislador, avançando sobre outras atribuições. E o Dias Toffoli parece ter esse gosto pela política. E é preciso pensar na origem das pessoas. Aí sim olhar para o passado. Quem é o Dias Toffoli também? Ele tem um passado de militância política, ele serviu a um partido e disso nunca mais se livrou. Tinha a chance, com as suas limitações óbvias, de ser um bom presidente do Supremo, submergindo um pouco depois da péssima gestão da Carmen Lúcia e dos problemas que nós tivemos antes, inclusive com o Ricardo Lewandowski. Mas não. Em vez de fazer isso, em vez de levar o Supremo para o lugar do seu equilíbrio, que é o guardião da Constituição, esvaziando-se dessa sanha legislativa, dessa atuação política, ele, e veja, eu não quero fulanizar, ele circunstancialmente é o presidente do Supremo, o presidente é o Jair Bolsonaro, poderia ser outro presidente, poderia ser o Haddad, e eu tenho certeza que o Dias Toffoli estaria fazendo a mesma coisa, que é se aproximar de maneira política do presidente da República. Conselheiro demais. Imaginem no passado se fosse o Gilmar Mendes com o Michel Temer, quando eles se encontravam, um escândalo que era. Era sempre uma ideia de que havia uma conspiração, porque de fato é ruim. E nós apontávamos aqui isso. De modo que o problema não é o presidente da República se encontrar com o presidente do Supremo. É se encontrar em função de um pacto político que trata particularmente de uma reforma como a da Previdência, que é controversa a ponto de que nós podemos praticamente garantir suscitará ações no Judiciário, certamente no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo é um que firmou um pacto, ou esteve ontem na concertação por um pacto em prol de reformas, entre as quais a reforma da Previdência, que ele, presidente do tribunal, terá de julgar. Não faz sentido, não é mesmo aceitável. E é importante que a gente bata nessa tecla aqui. O Dias Toffoli não é um agente político, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, que é vilipendiada diariamente a partir da insegurança jurídica plantada pelo Supremo Tribunal Federal, pela Suprema Corte, lamentavelmente. André.